Vamos lá, vamos conhecer a nossa autora. Vamos Sim. conhecer a Joana Marques Alves para nos falar do livro dela, O Pequeno Livro das Grandes Fobias. Let's Bora lá. go. Olá, muito bem. Muito boa Alô. tarde, é um prazer Tudo bem? conhecer-te. Obrigada. Vamos aqui Alô. pôr. Aqui está o livro, esta obra, mais recente obra tua. Olha. Primeira. Primeira, portanto, Primeira. é mais cedo. Será a primeira de muitas, se calhar, não é? Espero que sim. Olha, por que tu te interessaste por este tema das fobias? Então, eu sou jornalista de profissão e na altura pediram-me um trabalho para o Jornal I, que é onde eu trabalho. Trabalhas no I no Sol, não é? No I e no Sol, ao mesmo tempo, nos dois. E pediram-me um trabalho para o I sobre fobias. E pronto, eu escrevi umas páginas, arranjei uns casos, fiz isso, escrevi 2 páginas e, entretanto, o grupo Saída de Emergência reparou nas páginas e disse: olha, isto é giro. Não temos nenhum livro sobre fobias, por isso vamos pegar nisto. E tu fazes uma coisa boa que é pegar em casos verdadeiros, em casos verídicos, reais. Tudo. Casos mesmo práticos, não é? Sim. Que foram provavelmente tratados em contexto, não é? Numa clínica, como psicólogo, imagino. Sabes que não, Faz com vários... eu tive esse problema porque muita gente que tem fobias não quer ir a psicólogos, a psiquiatras, o que seja. A sério? A maior parte dos casos que eu tenho aqui não vão, porque tem essa coisa do... Por exemplo, eu estava-te a ouvir a dizer que tens fobias. Alguma Sim. vez procuraste ajuda? Quer Eu dizer, tirei ela é psicologia, psicóloga. sabes? Eu tirei psicologia. Ela é Ah, ok. psicóloga. Ajudou-me a racionalizar alguns medos que eram, de Ok. facto, irracionais. Então para ti é mais fácil. Sim, sim. Mas a maior parte das pessoas com quem eu falei optou por evitar o medo que tinham. Que é uma coisa que acontece muito Que é uma quando uma coisa pessoa que tem acontece fobia, não é? Exatamente. É É evitar. não tentar superar o medo, não é? Exatamente. Então, basicamente, não procuravam ajuda, tentavam por simplesmente evitar esse estímulo fóbico, não é? Por isso, a maior parte das pessoas que estão aqui não foram acompanhadas. Mas Conseguiram resolver Não, a não, sua a- fobia ou a maior parte ainda continua com continua. a A fobia? maior parte das pessoas que estão aqui continuam com a fobia. Tanto que há muitas pessoas aqui que pediram para pôr um nome fictício. Então as porque não pessoas querem enviaram. ser identificadas. Como é que recolheste estes dados, estas informações Estes destas O pessoas? Facebook é maravilhoso. As redes sociais. Enviaram-te É verdade, é verdade. Não, porque é assim, vocês sabem, nós conhecemos sempre alguém, amigo do amigo, que tem uma fobia, não é? Sim, É muito sim. fácil. Então, basicamente, eu conheci algumas pessoas, falei com essas pessoas e, entretanto, dizia: olha, se souberes de alguém, diz-me qualquer coisa. E então houve pessoas que vieram ter comigo a dizer: olha, sei que está a trabalhar nisto, eu tenho fobia de ratos, por exemplo. E como é que foi para ti esse processo todo? Tu descobrires que havia tantas fobias e que podia haver pessoas que tivessem fobia de balões ou... De tudo, há tudo. A grande diversidade que há. Como é que foi para ti descobrir isso? Já tinhas esse conhecimento ou foste aprendendo também com o livro? Não, eu fui aprendendo com o livro, porque a noção que eu tinha, lá está, com o trabalho que eu fiz para o I, fui começando a perceber, porque nesse trabalho já tínhamos assim umas meio malucas, como é o caso da fobia de umbigos, Sim. que é uma coisa assim um bocadinho diferente. E à medida que fui falando com as pessoas, fui percebendo que havia fobias de praticamente tudo. Foi a conclusão a que eu cheguei: qualquer coisa pode ser um estímulo fóbico. Qualquer Aliás, coisa- existe mesmo uma fobia que é ter medo de tudo. Basicamente, Não é? exatamente. E existem, de facto, medos que são mais limitativos do que outros, não é? Sim, sim. Por exemplo, acho que vi um caso, uma mulher que tinha medo, era de quê? Acho que é de esquilos, exatamente, quilofobia. Sim, não é? sim. Que é uma coisa, pronto, cá em Portugal é difícil É encontrar um difícil. esquilo. Eu adorava. Sim. É como as pessoas que vivem aqui em Lisboa e têm fobia de cobras. Exato, sim. Ok. Há A muita gente. probabilidade. Sim, Muita sim, há gente, mas a probabilidade de encontrar uma cobra em Lisboa, quer dizer, é mínima, não é? Exato. Mas E tu tens alguma? Sim, tens alguma? tenho. Conta. Tens medo de quê? Eu não queria dizer. Diz lá, Ah, tens não. de dizer. Eu já disse até A gente depois coisa. na televisão mete um nome fictício. Não pode. Eu vou-vos dizer, a minha fobia está no livro com um nome fictício. Quem me conhece A sabe sério? que sou eu. Ok, Sim. então a gente respeita. Quem me Vou tentar conhece sabe que adivinhar. sou eu. Não, é assim, quem me conhece topa logo que sou eu. Topa logo que sou eu. Só que eu pensei, eu não vou pôr a mim própria. Claro. Sim, não Como não é que quiseste é? expor desta Com Também não, fizeste acho que não expor. valia a pena, senão também ia haver mais pessoas a pregar Sim. partidas e não vale a pena. Este livro, além de expor fobias e casos reais de pessoas que têm fobias, também vai buscar o lado dos especialistas, não é? Para Sim. falar um bocadinho sobre esse assunto. O que é que como podemos superar, não é? encontrar? Exato. São dicas? O que é que podemos encontrar num livro sobre isso? Basicamente, lá está, eu não sou especialista nesta área, nada, zero, e então eu quis falar com 2 psicólogos que têm 2 abordagens completamente diferentes em relação às fobias, mas aqui eles não dão dicas porque o que me disseram é que cada caso é um caso. Exato. Por isso, dependendo do que estiver na origem desta fobia ou no historial da pessoa, a abordagem para tratar é diferente. Por isso nós não quisemos pôr esta parte de dicas, porque
quer dizer, é muito difícil, Sim, não é? não se pode tratar de forma generalista. Genérica. Tudo. E se nós puséssemos aqui umas coisas genéricas, quer dizer, podíamos ajudar algumas pessoas, mas outras podiam não ter efeito nenhum. Sim. Por isso, esta parte técnica fala mais sobre como detectar uma fobia, porque, quer dizer, fobia e medo é diferente, não é? Exato, sim. Como perceber se se trata mesmo de uma fobia ou não, é mais essa parte que se fala, a questão de se apanha mais as crianças ou os adultos, por exemplo, também. Será mais os adultos? Eu acho que é mais os adultos. Normalmente apanha-se em criança, não é? E vai-se cristalizando de forma... Quando chegas à vida adulta já está Sim, isso também acontece. Isso também acontece. Se calhar até é mais irracional porque não se lembram bem de onde é que vem a origem ou... Sim, poderá acontecer mas isso, também eu tenho aqui um caso de um senhor que tem 80, eu não quero mentir, pai, 85 anos, por aí, que percebeu que tinha uma fobia e desenvolveu-a já muito tarde, já com 60, 70 anos. Era fobia a quê? Alturas. Alturas. Mas lá está, uma fobia a alturas são vertigens ou é diferente? Eu Pode acho que causar. não, porque no caso deste senhor, por exemplo, ele entrava em pânico ao ver outras pessoas, por exemplo, encostadas a varandas. Ele entrava em pânico, não era só com ele também. Mas se visse outra pessoa nessa situação, também entrava em pânico. Por isso eu acho que não é bem O pânico é um bom coisa. sintoma, não é? É um bom sintoma de que o teu medo está a ser mais forte do que tu. Completamente. Tu não vamos falar do teu medo, mas Em fizeste específico. alguma coisa, já o consegues confrontar? Enfrentaste? Ou enfrentar, sim. Sim, com muita dificuldade, mas vou conseguindo aos bocadinhos fazer frente, até porque é uma coisa que condiciona muito o meu dia-a-dia. E essa é a questão das fobias. Exatamente. É porque as fobias condicionam o dia-a-dia. Aliás, para ser fobia tem de condicionar a tua vida profissional, pessoal ou... Sim, basicamente tem que condicionar de alguma forma. Por isso é que, por exemplo, no caso dos umbigos, nós decidimos incluir aqui à mesma, mas como é que uma pessoa tem fobia de uma coisa que pertence a ele próprio, não é? É de mexer num umbigo, se calhar, se não calhar é? mexer. Eu É não o gosto, toque, odeio, é o detesto. toque. Eu nem sequer consigo ver. Exato, só Dá-me que vómitos. neste caso em particular... Sim. Ok. Faz muita confusão, muita gente. Mas eu não gosto. E neste caso em particular, a pessoa, por exemplo, estava numa paragem de autocarro e tinha que tapar o umbigo porque tinha medo que alguém passasse e tocasse. Isto começa a condicionar, não é? Quer dizer, não é só um medo normal. Entretanto, perdi-me no que é que ia dizer. De facto, existem vários níveis o medo, do medo, não é? Sim, O medo é uma coisa que te ajuda a viver, não é? A lidar com o dia-a-dia e a evitar determinadas situações perigosas, isso é o normal. O problema é quando condiciona, não faz uma série de coisas porque não consegues coisas básicas. Por exemplo, há uma senhora que não anda de transportes públicos. Tem medo fobia Tem fobia de transportes públicos e tem sempre que arranjar 1001 maneiras de se movimentar. Para se deslocar. Sim. Tu, é engraçado porque tu és jornalista e já há bocado tinhas referido isso. Tu há uns tempos te dissessem, olha, tu um dia vais escrever um livro sobre fobias. Tu acreditavas nisso ou era algo que nunca na vida estaria Nunca na vida. E logo o teu primeiro livro. Logo o teu Exato. primeiro livro, exatamente. Exatamente. Nunca estreaste na vida. logo de uma forma que se calhar nem tu própria acreditavas que fosse acontecer. Que é tipo, um livro sobre fobias. Não estava nada à espera, até porque eu escrevi um artigo sobre fobias, mas escrevi sobre muitas outras coisas. E dá-te gosto falar sobre doença mental, ou problemas... Sim. Lá está, da perspectiva de jornalista, não de especialista, sim, não é? sim. Mas falar com pessoas que têm estes casos foi muito bom para mim e também, não só as fobias, casos como a depressão, por exemplo, a ansiedade. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas e conseguir transmitir para que as pessoas tenham cada vez mais uma noção do que são estes problemas. E que de perto ninguém é normal, não é? Perceber que qualquer pessoa pode Exato. sofrer disto, não é? Exato. Não é preciso estar... Sim. E acredito que mesmo ajude também a elas falarem sobre os seus problemas, não é? Sim. Há muita gente que, como eu estava a dizer, não quer ser identificada e não quer expor muito. Eu tive pessoas que se recusaram a falar comigo sobre as fobias, porque diziam, eu prefiro não falar para não pensar mais no assunto. Sim, só condiciona mesmo, pensar, isso é sim, mesmo sim, limitativo, sim. claro que sim. Mas tive outras que se percebeu que precisavam deitar cá para fora e dizer tudo. Desabafar um bocadinho. Sim, da parte mais ridícula, porque há aqui coisas que as próprias pessoas dizem, é ridículo. Eu tenho aqui um caso de um homem que tem a fobia de gatos e dizia, quer dizer,
Nós tivemos uma apresentadora aqui, que é a Inês Aires Pereira, atriz. Ela tem pavor de gatos. Ela não pode nunca ver gato nenhum. Sim. A sério? E condiciona muito, por exemplo, o dia-a-dia dela, a profissão dela. Não vai a casas que tenham gatos, não é? É isso. A casa de donos tenham gatos. Portanto, e há gatos na rua, quer dizer, há também fobia a cães, há fobia a tudo. Aliás, tu tens aqui no final, fizeste uma lista, não é? Exatamente, um compêndio com todas as fobias que existem. Se perguntarem os nomes técnicos. Não, então é normal. É muito difícil. Por exemplo, existe uma que eu percebo bem, que é automatonofobia, que é medo de bonecos dos ventrílocos, criaturas animatrónicas, estátuas de cera, qualquer coisa que represente falsamente um ser sensível. Isto é giro. Eu tenho medo daqueles ventrílocos, mas lá está. Muitas vezes os medos podem vir de filmes ou de representações que tu fizeste, que tens da tua infância, que foram mal geridas. Completamente. Às vezes os pesadelos também podem empolar algumas. Sim. Agora resta saber o que é que está na origem disso, não é? Porque muitas vezes uma pessoa tem um pesadelo, mas porquê é que teve um pesadelo com aquilo? E é isso que depois a parte técnica da coisa, os psicólogos e os psiquiatras é que têm que ajudar a pessoa a superar isso. Ok. Por acaso, há medos, sonhos é também um bom tema para outro livro, não é? Para outro livro. É verdade. Boa ideia, vou pensar nisso. Olha, muito obrigada, Joana. Espero que corra muito bem. Tenho certeza que isto vai ser um sucesso. Obrigada. Porque toda a gente tem um medo qualquer, não é? É verdade. É muito difícil encontrar alguém sem medo. Aliás, isso é muito fora. E obrigada. Obrigada muito eu pelo convite. Teres cá vindo. Obrigada.